pessoal, eu me chamo Isabelle e começa agora mais um episódio do programa Identidade. Hoje temos Deise Feitosa, coordenadora de jornalismo, para conversar um pouquinho com a gente e conhecermos um pouco mais sobre essa personalidade da Fapcom. Seja muito bem-vinda, professora Deise, como vai? Olá, Isabelle, é um grande prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite, obrigada, Gabriel, também, é um prazer realmente estar aqui hoje no programa Identidade e bater esse papo, obrigada. Perfeito. Professora, o que te motivou a entrar para o mundo da comunicação? Quais foram as suas inspirações? Nossa, é uma longa história. Pode contar, a gente Na está aqui para saber. verdade, eu sempre, desde muito criança, desde muito cedo, eu sempre quis ser jornalista, né? Acho que as pessoas sempre gostei muito de conversar, de falar. E lá na minha cidade, eu sou de Picos, do Piauí, sou do sertão, né, do Piauí. Ai, que gostoso! E lá, enfim, as pessoas sempre diziam, você dá para ser jornalista, você fala bastante, você fala bem e tal. Enfim, acho que as pessoas sempre falam, mas eu realmente assim, me sentia motivada mesmo para algo da comunicação. É tanto que quando eu gostava desse mundo, né, da comunicação, e mesmo antes de fazer vestibular para jornalismo, eu já atuava em um jornal chamado Folha Piauiense da minha cidade, eu escrevia para uma coluna social. Então, assim, porque realmente eu gostava muito, esse mundo me encantava muito, acho que tinha uma especial paixão pelo mundo da televisão. Mas o jornalismo realmente, eu nunca tive dúvidas. É tanto que os vestibulares que eu fiz na época foram todos para o curso de jornalismo. Então, no meu primeiro vestibular, eu já passei para o curso de jornalismo na Estadual do Piauí. Né? Então, já era bem certeira a carreira, né? Nunca tive dúvidas sobre isso. Assim, realmente é algo que, para mim, é um dom, não sei se eu posso falar assim, eu tenho um amor muito grande pelo jornalismo. Tenho muito orgulho de ter escolhido essa profissão até hoje. Ai, que legal. Mas você sentiu algum desafio durante a carreira para começar a iniciar no jornalismo? Teve alguma dificuldade? Enfim, a história é longa, né? Então, assim, eu comecei, né, como eu falei para você antes mesmo de começar a fazer a faculdade de jornalismo, eu já atuava como uma estagiária, podemos assim dizer, e depois eu, enfim, passei por alguns veículos de comunicação ao longo dessa trajetória. Depois, mesmo na faculdade, eu passei também a escrever para alguns outros jornais da minha cidade, e depois fui estudar na Federal da Paraíba, onde eu também estagiei na TV Universitária. Enfim, passei por vários lugares aí, tive várias experiências do jornalismo, e mais tarde, quando eu já era formada em jornalismo, porque eu também me formei em rádio e TV, é o meu outro curso, então, assim como vocês, que serão logo em breve, eu sou radialista também. Ainda bem. Então, assim, foi um percurso, né, construído ali pouco a pouco, eu sempre, né, eu sempre segui um pouco a vida acadêmica e a pesquisa, mas também sempre tive um pé um pouco no mercado, no mundo do trabalho, sempre foi algo realmente que muito me encantou. E desafios, assim, a gente atravessa, a gente tem momentos, inclusive, de crises, assim, mesmo em relação à profissão, quando a gente sonha, especialmente quando eu sonhava em ser jornalista, a gente sempre pensa assim, pelo menos para mim, eu já conversei com vários colegas de profissão, eu pensava que eu queria contribuir com um mundo melhor, que eu queria poder, né, com o jornalismo, melhorar a vida das pessoas, lutar realmente por um mundo melhor. E em algumas experiências que você vai vivendo, assim, você vê que às vezes depende de editorias, dos lugares por onde você passa, ou seja, da editoria do veículo de comunicação ao qual você está atrelado. Enfim, depende, são muitas variáveis, assim, e a gente percebe que a gente às vezes a gente não. É difícil ser herói e fazer as coisas que a gente gostaria mesmo como jornalista, né? Tem muitas coisas envolvidas nesse processo. Então, assim, desafios a gente sempre vive. Já tive, sim, algumas, apesar da certeza, né, da profissão que eu escolhi, dessas duas profissões, mas eu sempre tive, sim, em alguns momentos, algumas crises existenciais em relação à profissão, né, de um pouco de desapontamento, quando você também vê que, né, assim como como todas as outras profissões também, tem problemas, às vezes também a gente encontra falta de ética em alguns momentos, então, às vezes a gente queria poder fazer muito mais também, queria, né, então,
enfim, desafios existem de todos os, né, em todos os sentidos, mas, enfim, acho que o amor que eu sempre, né, devotei ao jornalismo, me trouxe até aqui hoje. É tanto que hoje, né, depois de ter seguido um percurso acadêmico, né, passei pela graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, estou aqui hoje na Fapcom, sou coordenadora do curso de jornalismo, com muito orgulho, né? Já, além disso, eu atuo como jornalista, apesar de estar na academia, então escrevo, por exemplo, para a revista da Sociedade de Engenharia de Televisão, uma pesquisa sobre televisão, e faço alguns trabalhos como jornalista, assim, por vezes. Né? Atualmente não estou diretamente atuando, né, no front, mas tenho desenvolvido algumas atividades como jornalista. Então, realmente é uma profissão que é muito necessária para a sociedade, é uma profissão que tem esse compromisso com a verdade, com a ética, com a escuta social, com o diálogo. E, enfim, eu ainda, hoje, para mim é muito claro, sim, que o jornalismo, assim como todas as outras profissões, mas o jornalismo, por ter esse viés de representar, de fato, de ecoar as vozes da sociedade, eu sinto que a gente pode fazer muito pelo mundo, pelo planeta, para que a gente torne esse um território melhor de se viver. Sim, perfeito. A gente está vivendo um momento muito, muito intenso na comunicação, porque ela está sendo mais voltada para a diversidade, para vozes que antes não eram ouvidas. E eu vi uma pesquisa, quando a gente estava pesquisando algumas perguntas para você, que você também já se envolveu em pesquisas relacionadas à comunicação e à diversidade. Eu queria saber se você podia falar um pouquinho mais sobre esses assuntos para a gente, porque a faculdade que a gente está agora é uma faculdade inclusiva, diversos alunos aqui, e eu acho que todo mundo vai gostar de saber um pouco mais sobre isso. De fato, a Fapcom é uma faculdade muito inclusiva, muito ligada aos direitos humanos, e realmente é um dos fatores que mais me chamou a atenção quando surgiu a possibilidade de atuar aqui na Fapcom. Então, para mim, isso, né, me representa muito, eu me sinto muito orgulhosa de atuar em uma instituição que olha para essas questões e que forma os seus alunos também para a cidadania, para além de comunicadores e filósofos ou tecnólogos. Enfim, então, sim, eu tenho a minha trajetória de pesquisa sempre foi ligada à televisão e à inclusão social, de certa maneira. Então, só para te situar um pouco, na minha graduação, e aí eu estou falando agora da minha graduação de rádio e TV, ela foi pensada para televisão digital e o jornalismo participativo, como é que a gente poderia construir, né, um espaço de jornalismo mais plural, em que as pessoas podiam mandar perguntas, podiam participar da construção de pautas. Então, foi pensado nesse sentido, na diversidade, na colaboração, no diálogo. E aí, no meu mestrado, eu já fui pensar a televisão digital, essa nova tecnologia voltada para a educação à distância, como é que essa tecnologia poderia, através da multiprogramação, poderia fortalecer e contribuir com a formação de professores que muitas vezes estão em lugares que são de difícil acesso do país, mas que a gente conseguiria fazer esse tipo de formação continuada através da televisão. Então, sempre, né, o meu percurso foi, né, sempre foi com esse viés social. Durante o meu doutorado, eu já fui pensar televisão digital e inclusão social propriamente dita, televisão digital e participação, como é que a interatividade da televisão digital ela poderia também se conectar à questão da mobilização social, enfim, da participação através dos canais comunitários, como é que as pessoas poderiam também se utilizar dessa ferramenta para se fortalecer, para cobrar às entidades, aos órgãos públicos, melhorias para suas comunidades. Então, já pensando em utilizar a interatividade para esse fim. No meu pós-doutorado, o qual eu tive a honra de realizar no Diversitas, na faculdade, na FEFELET da USP, e também em parceria com o Lab Arte Mídia, que é um laboratório do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP, Escola de Comunicações e Artes da USP, eu, então, resolvi trabalhar com televisão e diversidades e representatividade, que era realmente, isso não é uma pesquisa, uma proposta de pesquisa que nasceu do nada, foi uma proposta de pesquisa que nasceu a partir de anos de escuta, porque é um tema que eu trabalho
né, eu debato sobre televisão com várias comunidades, inclusive do país, assim, desde 2010, então já tem um tempo que eu tenho feito esse percurso, e sempre durante as minhas escutas, as escutas comunitárias, inclusive com jovens comunicadores que eu realizei no Jardim La Pena, Zona Leste de São Paulo, durante o meu doutorado, jovens comunicadores de um grupo chamado Intermídia Cidadã da Fundação Tite Setúbal, a gente sempre conversava com moradores do bairro, batia papo, por exemplo, com a dona Deise, com a dona Glória, com o seu Estevão, e assim, a gente sempre escutava muitas questões relacionadas à questão da representatividade, inclusive das juventudes, né, apontavam esse problema que a televisão, apesar de ser um veículo de comunicação de grande acesso, né, quase 100% da população tem acesso a dispositivos, aparelhos de televisão, por exemplo, hoje com a digitalização um pouquinho menos, mas que as pessoas sentiam que faltava algo naqueles conteúdos, especialmente ligado à representatividade, né? Os jovens, eu escutava muito dos jovens, assim, a televisão não nos representa, a televisão, ela realmente, e aí eu estou falando da televisão aberta, pública, gratuita, né, que eu sempre endosso como um bem público, como um veículo de comunicação que pertence ao povo, é uma concessão pública e que, por isso, ela realmente tem a missão e a obrigação de nos representar e também de honrar as diversidades do país. Então, foi por esse caminho que eu conduzi a minha pesquisa do Diversas durante 3 anos, que foi finalizada em dezembro de 2020, e foi um trabalho muito lindo, um trabalho de escuta social, que eu realizei junto a 19 ativistas sociais de diferentes, digamos, etnias, opções sexuais, enfim, a gente tentou contemplar várias possibilidades aí de pluralidades através dessas representatividades. Foi um trabalho de escuta muito bonito que resultou, inclusive, no memorial, no museu, chamado Museu da Memória e Oralidades sobre a Televisão, que está disponível na internet, em que a gente fez essas 19 entrevistas com mulheres negras, homens negros, com uma indígena, né? Enfim, ou como a gente prefere dizer, uma pessoa que é originária do país, né? Originária dos povos, pertencente aos povos originários do país, enfim, pessoas de diferentes lugares de fala, que a gente tem dito, que falaram um pouco das suas memórias sobre a televisão, de como esse passado televisivo afetou a vida dessas pessoas, como é que elas foram afetadas em todos os sentidos culturais ou inclusive econômicos, sociais. E a partir dessas memórias, a gente pensou juntamente com essas entrevistas, com essas pessoas que colaboraram, né, participantes da pesquisa, sobre a televisão que temos e a televisão que queremos. E, nesse sentido, a gente debateu muito sobre a necessidade urgente de a televisão brasileira caminhar nesse sentido, de representar o Brasil que realmente temos, em todas as suas belezas, em todas as suas diversidades, né? Porque, de certa maneira, essa é a beleza do Brasil, formado por diferentes povos, com diferentes tradições, e também, especialmente, contemplando, né, considerando a necessidade dessa lacuna que a televisão ainda tem, que é em relação à questão das negritudes, da negritude brasileira, porque onde a gente tem mais de 50% da população brasileira, e, infelizmente, a gente ainda está começando já a ver um movimento nesse sentido, né, de avanço nesse sentido, a gente vê mais apresentadores, pessoas diante das telas e também atrás das telas, negras, mulheres negras, homens negros, por exemplo, mas a gente ainda é pouco que a gente tem. Então, a gente debateu muito nesse sentido, mas também de como a televisão precisa representar o indígena, a pessoa originária do país sem estereótipos, as pessoas trans, né, mulheres trans e homens trans também, enfim, elas poderiam ocupar esses espaços de uma maneira digna, de uma maneira, enfim, mais sagrada nesse sentido. Então, assim, o meu pós-doutorado, ele foi muito focado nesse aspecto de como é que a televisão, no sentido de a gente pensar a televisão, ou seja, trazer críticas relacionadas a questões, a lacunas que existem em relação aos conteúdos
transmitidos pela televisão, mas também a gente trazer proposições de como é que a televisão poderia ser melhor, a televisão do futuro, que é a televisão que o povo brasileiro espera. Aquela televisão que, ao invés de negar o Brasil, como diz o livro documentário do Joel Zito Araújo, mas a televisão que ela pode representar o Brasil, considerando todas as belezas, as suas diversidades, regionalidades, pluralidades de pensamento. Enfim, então a minha pesquisa, Isabelle, foi muito voltada a essa questão, né, de a gente poder, e aí a gente não tem utilizado a palavra dar voz, porque quem somos nós para dar voz, essas pessoas que já têm voz e elas são grandes influenciadoras nos seus grupos, e inclusive no país, muitas vezes, mas a gente poder, muito mais do que isso, a gente compartilhar o pensamento, a gente poder ecoar esses pensamentos, e essa urgência de a gente poder também pensar num Brasil melhor, num mundo melhor, através dos nossos veículos de comunicação, que seja a televisão, o rádio, o jornal impresso, mas que esses veículos que temos, né, especialmente, a gente tem um movimento, felizmente, muito forte hoje, que vem dos seios das comunidades. Hoje eu dou a disciplina Comunicação Comunitária na Fapcom, é uma área que realmente eu tenho um vínculo muito forte aí por esse trabalho social que eu desenvolvo, social, que está vinculado à academia, mas a gente tem esse movimento muito forte de jornalismo independente, que nasce já com esse viés mais democrático, mais ligado aos direitos humanos, mais atento a essas questões sociais, mas é preciso que todas essas questões também levantadas por esses movimentos, por essas iniciativas, elas também sejam ecoadas pela grande mídia, porque é a mídia que chega de uma maneira massiva, né, se a gente, uma palavra que eu não gosto muito de dizer, mas chega de uma maneira realmente muito forte assim, para a população, e que realmente, muitas vezes, elas, né, tende a formar, a construir juízos, inclusive, de valor, né? Então, assim, como é que essa grande mídia também ela pode trazer esses aspectos morais, sociais, éticos para os seus discursos, para os seus programas de televisão, para os seus programas jornalísticos, inclusive para as suas ficções, como as telenovelas, se a gente for pensar. Então, assim, o meu pós-doutorado, Isabelle, foi pensado, né, desse ponto de vista, assim, né, como é que a gente pode trabalhar por uma televisão que é nossa, que é do povo, que é um bem público, de modo que ela seja muito mais representativa da nossa sociedade, que ela represente, de fato, a sociedade brasileira. Nossa, perfeito. Se você puder disponibilizar depois os vídeos com a comunidade que você fez, para a gente deixar na descrição do vídeo, porque com certeza todo mundo vai ficar muito curioso de assistir isso depois. O que me chamou bastante atenção foi a forma como você disse dos estereótipos colocados na TV. Isso é realmente uma grande verdade, sempre tem novelas e em programas, e é algo bem escrachado, né? Não é representativo. Você vê que atualmente isso tem mudado ou é ainda algo muito frequente na TV? Sim, a gente vê, felizmente, a gente vê mudanças que agora são visíveis, inclusive, mas isso se deve a uma luta muito grande dos movimentos sociais que há décadas vem brigando por esse lugar, vem brigando por esse tipo de correção, porque tudo isso, de certa maneira, e aí eu estou falando a partir das escutas que eu venho realizando, a partir também dessas entrevistas que eu fiz no meu pós-doutoramento, deixaram grandes prejuízos históricos para esses grupos sociais que são considerados, eu não gosto de falar minoritários ou minorizados, ou grupos historicamente excluídos, e, de certa maneira, há uma pressão social que essa pressão ela é enfatizada, de certa maneira, com a internet, com as tecnologias, com as redes sociais, onde, de certa maneira, as pessoas elas passam a exercer uma pressão muito forte também para que esses discursos eles, né, tenham um fim, para que tenham basta nessas questões, nessas criações de estereótipo. Então, ainda há muito estereótipo, ainda há muito a vencer a esse respeito, mas a gente já conseguiu avançar muito, né? Eu acho que é possível a gente observar a maneira como esses temas, se a gente for falar dos corpos trans, das transexualidades, têm sido tratadas, por exemplo, na ficção. Isso tem mudado bastante, tem tido já realmente uma maior atenção, maior cuidado para isso. A gente tem visto, sim, mais jornalistas negras
e homens negros também diante das telas de televisão. A gente tem visto, né, esse olhar mais também para as pessoas com deficiência, para os refugiados. Então, a gente tem visto, sim, um maior cuidado, né, uma maior preocupação, que, de certa maneira, vem de um monitoramento e de uma cobrança social de décadas e que se acentua, então, né, por essas resistências, elas se acentuam com a contribuição aí, de certa maneira, também das tecnologias de informação e da comunicação, as TICs, né? E com essas possibilidades que surgem aí com a internet. Então, felizmente, sim, a gente tem um pouco de esperança, a gente está caminhando para novos lugares, porque, de certa maneira, a sociedade, ela não tolera mais esses grupos, eles não toleram mais essa indiferença, essas irresponsabilidades na construção de estereótipos de todos os tipos, a nordestina empregada doméstica, a mulher negra, e aí eu estou falando da telenovela, né? A mulher negra também empregada doméstica, ou retratada como povos, né, os povos negros retratados como povos escravizados, sempre através da ficção. Enfim, então, assim, a pessoa trans retratada como alguém que é estereotipada, que, enfim, né, de quem se ri, que é o personagem cômico, de certa maneira, isso tem significativamente mudado, e é o que a gente espera, especialmente de todos os veículos de comunicação, mas especialmente a gente tem um olhar, né, e de cobrança mesmo, porque para as televisões abertas, gratuitas brasileiras, ainda que privadas, né, não só as públicas ou estatais. Então, é muito importante que a gente possa caminhar para esse lugar, e assim, ainda de uma maneira sutil, porque esse processo deveria ser muito mais veloz, né? Óbvio, a gente deveria ter muito mais pessoas negras, e aí a gente está falando, diante dessas escutas que eu fiz, né, que inclusive com a Ana Ricari, que é uma pessoa amarela e que fala sobre esse lugar dela como descendente asiática, também no sentido de que, né, essas pessoas, elas precisam ser retratadas, ocupar esses espaços, esses territórios, não só diante das telas, mas também elas precisam também ocupar cargos de liderança atrás das telas, elas precisam também construir roteiros, construir esses conteúdos, elas precisam estar nas equipes de produção. Então, essas ocupações, esses territórios, elas precisam acontecer de uma maneira muito mais efetiva, e não é só na frente, mas é também quem pensa esses conteúdos, para que essas pessoas que pensam esses conteúdos, elas possam pensar a partir do seu lugar de fala. Ou seja, não é um homem branco, hétero, enfim, que está sempre pensando nesses roteiros, sempre pensando no que a população brasileira precisa e deseja. Mas aí a gente tem a participação de representantes desses grupos que, historicamente, têm sido prejudicados nessa sociedade e excluídos. Uhum. Perfeito. Eu fico muito feliz, como eu, aluna de Rádio e TV, vendo diversas pessoas na minha sala. Pessoas negras, pessoas LGBTs que estão dentro dessa área, que querem trabalhar também com produção, direção, roteiro, e também para essa área de mídia. E são pessoas jovens. Normalmente a gente vê mais essa luta dentro dessa parte mais jovens. Principalmente nas redes sociais, não só quando acontece algo que prejudica algum movimento específico, não é só o movimento que vai à frente, mas sim todos os jovens que estão dentro daquela situação, que têm consciência de que aquilo não é certo e que prejudica a humanidade de alguma forma. Então, como você vê esses jovens do futuro? Esses jovens que estão ali, que estão enfrentando, estão à frente também de todos os movimentos sociais defendendo a causa? Isabelle, eu sempre falo para os meus alunos, e eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu acredito muito na tua geração e nas gerações que virão depois da sua geração, porque eu vejo muita diferença em relação ao que eu acompanhei durante a minha vida, o meu percurso da minha infância, adolescência e esse começo da minha vida adulta, né? Eu vejo realmente jovens que são muito mais, que aceitam muito mais as diferenças, as diversidades, que respeitam, sim, que lutam por um mundo plural, que se colocam politicamente, socialmente nesse sentido, que realmente não suportam mais essas indiferenças, essas intolerâncias sociais. Então, eu vejo um mundo mais colorido, eu vejo um mundo plural, eu vejo um mundo mais bonito, um mundo mais
e eu estou falando do mundo das telas, também do mundo da comunicação, que seja gente como a gente, não aquele mundo que sempre foi maquiado, o mundo das branquitudes e das riquezas, em que a gente sempre teve que, né, ver uma estética brasileira muito diferente da vida como ela é. Então, assim, eu vejo um futuro, eu tenho muita esperança no futuro, e eu tenho muita esperança no que a tua geração vai construir daqui por diante. Eu acho que a gente já está começando a ver esse movimento muito forte, não só na televisão, mas também em outros, através de outras formas de comunicação, através de outras mídias e veículos de comunicação. Isso é muito visível também em outros âmbitos sociais. A gente vê uma luta também por liderança, maior liderança desses grupos, né, historicamente excluídos também nos ambientes de trabalho, na sociedade, para que eles possam também ocupar espaços acadêmicos. A gente está vendo que a USP, pela primeira vez, a gente tem aí, acho que é cerca de 50%, um pouquinho mais de 50% da população dos acadêmicos da Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública, que são pessoas negras. Então, isso, de certa maneira, dá muita esperança para a gente no futuro. E, de certa maneira, isso tem toda uma história, a gente precisa reconhecer, né, toda a ancestralidade que vem a partir disso, todas as pessoas que lutaram por isso, todos os movimentos sociais, todas as políticas públicas que foram implementadas com cotas, para que a gente pudesse sair desse estado de meritocracia e fosse para um estado de, né, de realmente de reconhecimento, de valorização, de tentar corrigir prejuízos históricos que não se corrigem com meritocracia. Então, sim, eu vejo a tua turma, eu vejo a tua geração construindo um mundo melhor, um mundo mais sustentável, mais humano, sim, mais diverso e mais respeitoso. Eu tenho muita esperança em vocês e eu tenho certeza que eu não vou me decepcionar. Olha, eu também estou bem esperançosa, pelo menos com as pessoas ao meu redor, eu tenho certeza que a gente está caminhando para um futuro bem melhor do que tempos sombrios que a gente vive atualmente, né? Eu acho que vocês têm uma grande missão, desculpa te interromper, além de tudo isso que a gente falou até aqui, mas a missão em relação à questão do planeta, em relação à sustentabilidade do planeta, já que as gerações, a minha geração para trás, né, a gente deixou grandes prejuízos e até o momento a gente apenas explorou, né? Então eu vejo também, vocês hoje têm uma grande responsabilidade, que é no sentido de como brigar por isso, e isso tem sido feito de certa maneira, a gente vê aí grandes ativistas revolucionárias como a Greta, então assim, mas não só ela, assim, eu acho que vocês realmente precisam brigar por esse lugar, pelo futuro de vocês, por um planeta menos consumista, né? E aí eu acho que a gente precisa muito seguir, pensar nas formas de adiar o fim do mundo que foram defendidas pelo Ailton Krenak, né, no seu livro. Enfim, então, vocês, além de tudo, vocês têm que lidar com todos os prejuízos, inclusive ambientais, que a gente, né, e aí eu me coloco porque, sim, eu estou nessas gerações que, né, do consumo, que faz parte desse sistema capitalista e que acabou deixando grandes prejuízos para o planeta. Então, acho que realmente vocês têm uma missão muito forte daqui para frente. Sim, desculpa, a gente imagina, a gente tem um longo caminho pela frente, não só em relação à sustentabilidade ou até ao meio ambiente, mas em várias causas que a gente vai ter que dar voz e movimentação. Professora, por fim, eu queria que você falasse, desse, na verdade, uma dica para os jovens do futuro, sabe? O que você falaria para esses jovens, essa nova geração que está vindo aí com essas causas, com essa voz em mente? Lutem pelas suas liberdades, sejam quem vocês querem ser, sejam vocês mesmos, não deixem que nada nem ninguém condicione quem vocês são, condicione os desejos, os sonhos de vocês, cuidem do planeta, lutem por seus sonhos, porque quando a gente luta, às vezes para umas pessoas é muito menos duro do que para outras, e aí por isso que entra um pouco a questão da meritocracia que a gente estava falando. Muitas vezes não é simples, não é fácil, né? Eu tive que lutar muito pelos meus sonhos, eu como uma pessoa que vem do Nordeste, do sertão, né? Então eu estou no meu lugar de fala, que perdeu o pai muito cedo, aos 12 anos de idade, que teve que viveu, né, que estudou com bolsas durante o ensino médio, e depois entrou para a universidade pública, que saiu do sertão e veio aqui para São Paulo e passou por algumas cidades. Então, assim, mas eu sempre contei com a ajuda de muitas pessoas que me deram as mãos, que eu sempre chamo de anjos, que apareceram na minha vida, mas lutei
estou aqui, né? Hoje eu sou coordenadora do curso de jornalismo da Fapcom, hoje eu posso compartilhar a minha história com vocês, posso dizer que nada é impossível e que a gente sim pode construir um mundo melhor, que a gente pode lutar pelos nossos sonhos e conseguir conquistar os nossos sonhos. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que lutem, sejam livres, continuem lutando por um mundo melhor, um mundo mais que aceite as diferenças, né? Lutem pelo amor, pela vida, pela ética, sejam éticos. Acima de tudo, sejam éticos. Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua participação. Aqui, o NPC, pelo canal Fapcom, você sempre será muito bem-vinda. Espero muito te ver nos próximos projetos daqui para frente. E também nos corredores da Fapcom, assim que tudo estiver tudo bem e a gente conseguir ficar aqui livre. Vai ser um prazer, Isabelle. Vai ser muito grande da gente poder se encontrar. Quem sabe logo, logo poder se abraçar e voltar para esse mundo físico, né? Que ele é muito mais prazeroso. É um mundo onde a química humana e a comunicação acontece, porque nós somos seres comunicacionais, comunicativos, nós nascemos para isso. Então a gente sente muito falta dessa presença e a gente espera que a gente, em breve, possa estar junto e se abraçar. E obrigada pela acolhida, obrigada pela sua condução muito linda do programa e parabéns, acima de tudo, por propor um programa com uma temática tão incrível e pelo nome, inclusive, pelo nome do programa Identidade. Obrigada, foi um prazer participar com você aqui hoje. Muito obrigada, pessoal, por terem participado e assistido até aqui. Eu espero que vocês continuem acompanhando o programa Identidade e fiquem por dentro dos próximos episódios.